Então veja bem, há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física é a separação do seu corpo, da alma e espírito. Morte espiritual é a sua separação de Deus. É você distante de Deus, é você desconectado de Deus, é você sem comunhão com Deus, é você irreconciliável com Deus, é você de costas viradas para Deus. Mas morte eterna é separação eterna de Deus. A causa desses 3 tipos de morte é o pecado. Mas a solução para esses 3 tipos de morte é uma só: Jesus Cristo. Se pelo pecado estamos sujeitos à morte física, estamos sujeitos à morte espiritual, estamos sujeitos a uma condenação eterna, a uma segunda morte, em Cristo Jesus nós podemos ter vida. Romanos capítulo 6, o verso 23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor Jesus. Amém? Então repita isso: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Deus me oferece é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Quem já tem essa vida em Jesus? Ter essa vida em Jesus é a convicção que você tem a maior de todas as expressões, sensações, convicções de uma paz na sua vida. Você não terá paz se você não tem segurança sobre a sua vida eterna. Você jamais terá paz se você não estiver tranquilo em relação à possibilidade da morte, à realidade da morte, mediante a vida de Cristo, que é a certeza da sua vida e da sua ressurreição. E por que eu estou falando sobre isso hoje? A parábola que Jesus contou é a parábola de um homem que conduziu um grande sucesso profissional. É a parábola de um homem que conseguiu produzir muita riqueza. Um homem rico. Um homem que, quando pensou em um problema que ele tinha para resolver, era sobre como e onde guardar toda a sua safra e todos os seus bens. Um homem que buscou soluções para acumular o seu dinheiro. E é interessante que este homem, por alguma razão, Deus diz para ele: louco, insensato, essa noite você vai morrer. Essa noite o seu coração vai parar de bater. Essa noite a sua vida vai se encerrar. E tudo o que você mais estava dando valor na sua vida, de nada lhe servirá. E Jesus conclui a parábola dizendo que assim acontece com quem é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Deus chama de louco, Deus chama de insensato. E é por isso que o tema hoje é quando a paz dá lugar à insensatez, quando a paz dá lugar à loucura. Amém? Então, quando que a paz dá lugar à loucura? Quando que a paz dá lugar à insensatez? O verso 17 e 18 diz bem assim: ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse:
já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. A princípio parece ser tudo normal, mas veja bem, esse homem, ele precisa de uma solução, que é sobre o que fazer com toda a riqueza que ele acumulou. E esse texto traz uma menção muito intrigante. Ele pensou consigo mesmo. Repita isso. Ele pensou consigo mesmo. O que isso significa? Isso significa que ele começou a dar lugar à loucura quando ele planejou a sua vida sem considerar a vontade de Deus. Repita isso. A paz deu lugar à loucura quando ele planejou a sua vida sem considerar a vontade de Deus. O texto diz que ele arrazoou consigo mesmo, ele pensou consigo mesmo, ou seja, a única voz que ele queria ouvir era a sua própria voz. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, agora não há mais espaço para você decidir a sua vida sozinho. Se você entendeu quem é Deus na sua vida, se você entendeu quem é o Rei da sua vida, quem é o Senhor da sua vida, você precisa aprender a conversar com Jesus sobre os planos que Ele tem para você, sobre a vontade que Ele tem para você. E não é conversar para fazer de conta que ouviu, é conversar para dizer: Senhor, seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Romanos capítulo 12, o verso 2, diz bem assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita isso: a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E eu pergunto: quem está decidindo os seus passos? Quem está dirigindo os seus passos? Quem senta na mesa com você para fazer os planos? Esse homem, a paz começou a dar lugar à insensatez, a paz começou a dar lugar à loucura. Ele foi chamado por Deus de louco, de insensato, porque na hora de planejar o que ele ia fazer com a sua riqueza, ele só quis ouvir o seu próprio ego. Arrazoou consigo mesmo. Por quê? Porque não reconhecia que aquela riqueza era de Deus. Reconhecia que aquela riqueza era dele. Repita isso: toda riqueza que Deus coloca nas minhas mãos é na qualidade de administrador, de mordomo. O Senhor está provendo coisas na sua vida, amém? E o que Ele está provendo na sua vida não é seu, é dele. Ele está confiando a você a administração. Ele está confiando a você uma gestão que Ele quer fazer junto com você, dirigindo os seus passos.
segundo os seus princípios, segundo a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas quando você começa a ignorar a voz do Senhor, quando você começa a ignorar o que Deus pensa sobre o que você está fazendo com a sua vida, quando você começa a ignorar o que Deus tem a te dizer sobre as decisões que você está tomando, a paz que era para estar no seu coração, na sua vida, na sua alma, começa a dar lugar à loucura e à insensatez. Quem está entendendo isso? Tem um texto que é muito conhecido e você deve conhecer, Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15, que diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Repita isso: se o Senhor quiser. Mais forte: se o Senhor quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Você deve fazer planos, você deve ter objetivos, mas esses planos e objetivos devem ser submetidos à vontade do Senhor, devem ser alinhados com o prumo do Senhor. Quem está entendendo isso? Então veja bem, a paz começa a dar lugar à loucura, primeiro porque este homem planeja sem considerar Deus, faz planos ignorando o que Deus tem a dizer, faz planos achando que ele é que tem toda a autoridade sobre aquela riqueza e gestão sobre ela. Só que a situação se agrava. Verso de número 19 diz assim: e direi a mim mesmo, em outras traduções, direi a minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Talvez essa seja a meta de muitas pessoas no mundo hoje. Conseguir uma liberdade financeira tal, uma independência financeira tal, que possa dizer à sua alma, possa dizer a si mesmo: descansa, coma, beba e alegre-se. Será que tem algo de errado nisso? Na verdade, o que tem é que a paz deu lugar à loucura quando ele começa a planejar a prosperidade material sem crescimento espiritual. Repita isso: prosperidade material sem crescimento espiritual. Tudo que ele pensou foi para a sua vida física e quem sabe até para a sua alma. Mas veja só, tem coisas que o dinheiro jamais vai conseguir dar a você. No dia que ele disse: minha alma, chegamos lá, minha alma, agora é o momento de se alegrar, desfrutar, Deus disse: louco, insensato, hoje é fim do jogo, hoje a sua vida lhe será tirada, e de nada lhe servirá tudo o que você tem planejado.
Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo isso? E o que isso nos adverte? O dinheiro, ele é uma bênção, mas ele também pode ser um perigo. O dinheiro, ele pode ser o veículo para a prática do bem, ou ele pode ser a razão do egoísmo mais repugnante na vida do ser humano. E a Bíblia nos diz que é Deus quem nos dá a capacidade de gerar riqueza. Repita isso: é Deus quem me faz rico. E a palavra de Deus também nos fala de homens que foram ricos e piedosos, ricos e abençoados, ricos e cheios de Deus, ricos que não se perderam no dinheiro, como por exemplo Abraão e Jó, muito ricos e muito cheios de Deus. Mas este homem da parábola, ele acumulou muito dinheiro em sua vida, mas à medida que o dinheiro foi entrando na sua vida, Deus foi saindo de cena. À medida que o recurso foi entrando na sua vida, a vida com Deus foi perdendo o sentido. E gente, isso parece estar distante de nós, mas eu já vi com muita recorrência pessoas que, quando começam a prosperar, se afastam da igreja. Agora eu tenho que andar de lancha, agora eu tenho que ir para minha casa na praia, agora eu tenho que fazer viagem tal, ou ir para tal lugar, agora eu não tenho mais tempo para isso. E aos pouquinhos, Deus vai deixando de ser uma prioridade, e o dinheiro começa a ocupar o lugar do coração dessa pessoa, começa a dominar o coração dessa pessoa. E você precisa entender que o dinheiro, ele é uma bênção quando está nas suas mãos. Repita isso: o dinheiro nas minhas mãos é uma bênção, mas é uma maldição quando entra no coração. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então o coração não é o lugar apropriado para guardar o dinheiro. E você precisa entender que a Bíblia não condena o fato de você possuir dinheiro, de você ter riqueza, mas te alerta ao perigo do dinheiro possuir você, o perigo da riqueza possuir você. E quando que a riqueza te possui? Quando que o dinheiro te possui? Quando ele começa a ser um Deus na sua vida, quando ele começa a ser o governador da sua vida, quando ele começa a ser aquele que dirige os seus passos. E talvez você pense que precise ter muito dinheiro para ter uma vida dominada pelo dinheiro. Mas eu vou dizer, o que eu mais vejo é pobre sendo dominado pelo dinheiro. O que eu mais vejo é gente escassa sendo dominada pelo dinheiro. Vocês sabiam disso? O que mais tem é gente pobre, escrava do dinheiro, e vivendo uma vida de escravidão por causa do dinheiro. Então não é a quantidade do dinheiro, mas é o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida, e o quanto que ele influencia a sua relação com Deus, o quanto que ele influencia o que você acessa em Deus ou não, o que você ouve de Deus ou não. E é simples. Se não fosse o dinheiro, o que você faria diferente hoje? Se não fosse o dinheiro, o que você mudaria na sua vida hoje? Talvez há pessoas aqui que estão vivendo coisas que não gostam, porque são escravas do dinheiro.
E tudo isso por quê? Porque ainda não aprendeu a confiar no provedor, em vez de confiar na provisão. Este homem, a paz deu lugar à loucura, porque ignorou Deus na hora de fazer planos. A paz deu lugar à loucura, porque ele quis desfrutar prosperidade material sem crescimento espiritual. Mas terceiro, a paz deu lugar à loucura, porque ele confiou na provisão e não no provedor. Repita isso, é uma tragédia. Quando eu confio mais na provisão do que no provedor. Em quem você tem confiado mais? Sabe o que é interessante? Se você não parar de confiar na provisão para confiar no provedor, o deserto na sua vida nunca terá fim. Repita isso, o que encerra o tempo de deserto na minha vida é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. Se você confiasse no provedor, talvez você levaria outra vida hoje. Se você confiasse no provedor, talvez você seria alguém completamente diferente hoje. Mas como você tem medo ou não confia no provedor, você precisa confiar na provisão, naquilo que é palpável. Vou dar um exemplo. O povo de Israel estava no deserto e Deus prometeu sustentá-los no deserto. E quando chegou o momento de enviar o maná, ele disse: olha, como o suficiente. Pega o suficiente para hoje. O que eles fizeram? Pegaram mais do que precisavam. Por quê? Confiando mais na provisão do que no provedor. Pegaram mais porque não eram capazes de acreditar que o mesmo Deus que enviou o maná hoje é o Deus que vai enviar o maná amanhã. Pode aplaudir. O mesmo acontece quando Deus envia as cordonizes. Ele diz: olha, pega o suficiente para hoje. E eles matam muito mais do que precisavam. Mas por quê? A confiança estava nas cordonizes, nas provisões, em vez de estar no provedor. E esse homem, a paz da vida dele dá lugar à loucura, porque ele confia na provisão para ser feliz. Ele confia na provisão para trazer alegria à sua alma. Ele confia na provisão para trazer descanso à sua alma. Ele confia na provisão para viver o deleite que tanto sonhava para a sua vida. Mas ei, se o que você busca você não encontrar no provedor, você jamais encontrará em qualquer coisa criada pelo provedor, feita pelo provedor. E sinceramente, tem gente aqui hoje que se confiasse mais no provedor do que na provisão, não teria tanta dificuldade para entregar os seus dízimos. Tem gente que acredita que se dizimar vai faltar dinheiro. Mas por quê? Está confiando na provisão e não no provedor. Vocês conseguem entender isso? Tem gente que pensa que se ofertar vai faltar. Por quê? Confia mais na provisão do que no provedor. Cutuca quem está do seu lado e diz: você está entendendo isso, irmão? E depois não sabe por que a paz foi embora. Depois não sabe por que não tem paz na vida. A paz sempre dará lugar à insensatez e à loucura, quando você ignorar os planos de Deus para você.
quando você ignorar a voz de Deus falando com você, quando você ignorar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. A paz dará espaço à loucura, então cuidado. Você não manda em si mesmo. A sua vida não pertence a si mesmo. Você precisa conversar mais com Jesus sobre o seu caminho, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Só que mais do que isso, a paz dá lugar à loucura, à insensatez, quando você quer desfrutar o material sem ter crescimento espiritual. O dinheiro vai dominar você. O dinheiro vai ser um Deus na sua vida. O dinheiro vai roubar você dos planos do Senhor. E não pense que isso só vai acontecer se você tiver muito dinheiro. Isso é o que mais acontece com quem tem pouco dinheiro. Mas aquele pouquinho que tem é capaz de transformá-lo num Deus em sua vida. Quem está entendendo isso? Quem já viu um pobre dominado pelo dinheiro? Quem já viu um pobre que mente por causa do dinheiro? Que faz trapaça por causa do dinheiro? É isso. Um homem que deu lugar à loucura no lugar da paz, porque confiou mais na provisão do que no provedor. Mas principalmente, e é o ponto chave que eu quero chegar, e o Senhor sabe o porquê disso hoje. A paz na vida deste homem deu lugar à loucura, porque ele se preparou para tudo, menos para a vida eterna. Repita isso: a paz deu lugar à loucura, porque se preparou para tudo, menos para a vida eterna. Ele se preparou para ser um grande empresário, um grande empreendedor. Ele se preparou para fazer o negócio prosperar. Ele se preparou para armazenar a sua riqueza. Mas a única coisa que ele não se preparou foi para a vida eterna. E eu pergunto: você está preparado para a vida eterna? Você vem se preparando para a vida eterna? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Deus te chamar hoje, você está preparado? Não existe prioridade máxima que se compare à convicção e à certeza da sua vida eterna. Você pode buscar paz em tudo quanto é coisa, mas se você não tem paz em relação ao teu destino eterno, você jamais conseguirá desfrutar da verdadeira paz. A paz na sua vida vai dar lugar à insensatez, vai dar lugar à loucura, porque você ignora que vai morrer. Você ignora que a sua vida aqui é passageira. Você ignora que a qualquer momento Jesus pode voltar. Você ignora que a qualquer momento Ele pode nos chamar. Tudo que esse homem conquistou não serviu de nada para a vida eterna. E talvez o que mais tem tomado o seu tempo hoje, de nada servirá para a vida eterna. O que mais tem tomado a sua atenção hoje, de nada servirá para a vida eterna. C.S. Lewis, eu amo essa frase dele e não me canso de citá-la. Ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Você pode dizer isso? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então pense um pouquinho. Onde você vai estar daqui a 100 anos? Onde vai ser o seu condomínio de luxo?
Quem já tem uma casinha comprada para esse destino daqui a 100 anos? Me ajuda aí, pergunta para quem está do seu lado, onde você vai estar daqui a 100 anos? Onde você vai estar morando daqui a 100 anos? Qual que é a idade que você vai ter daqui a 100 anos? Faz o cálculo aí, daqui a 100 você vai ter quantos anos? Vai viver bem, né, Nicolas? Eu vou estar com 142 anos, com vitalidade, fazendo crossfit com a esposa. Acredito que na glória, né? Acredito que com o Senhor. Mas ei, pode ser daqui a 100 anos, como pode ser hoje. Pode ser daqui a 100 anos, como pode ser amanhã. E sinceramente, você está se preparando para a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus jamais verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, o verso 36. Quem aqui tem Jesus? Se você tem Jesus, você tem paz. Mas se algo começa a roubar Jesus do teu coração, a paz dá lugar à loucura. A paz dá lugar à insensatez. Então veja só, há muitas coisas que você não vai conseguir acumular para a vida eterna. O dinheiro que está lá no banco agora não vai. A sua casa não vai. O seu carro não vai. Porque essas coisas não são eternas. Mas sabe o que você vai levar para o céu? As vidas que você ganhar para Jesus. As vidas que você revelar a salvação em Cristo nosso Senhor Jesus. Isso é eterno. Isso tem valor eterno. Quando você conduz alguém a Cristo, você está fazendo algo que é eterno. Quando você resgata alguém das trevas e traz para a luz, você está fazendo algo que é eterno. Então acredite, não há empreendimento maior que você possa fazer na sua vida, como esse que tem valor eterno. Amém? Não deixe que a sua paz dê lugar à loucura. Não deixe que o próprio Deus chame você de louco, porque você está ignorando a vontade dEle, porque você está fazendo planos sem consultar Ele, porque você está se perdendo na sua riqueza, no seu dinheiro, por não ter crescimento espiritual. Não deixe Deus te chamar de louco, insensato, por você confiar mais na provisão do que no provedor. Não chegue ao ponto do próprio Deus dizer: filho, para você encerrou, vem. Essa noite a sua vida lhe será tirada, e para tudo quanto você colocou a tua atenção, de nada lhe servirá.